Ok? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao primeiro almoço de ideias da CISAP de 2023. Evento que teve início em 1999 e hoje está na edição de número 172. A CISAP é pioneirismo, inovação. E no almoço de ideias não é diferente. A partir dessa edição, apresentamos algumas novidades. A cada almoço de ideias, estaremos apresentando um vídeo abordando diversos aspectos e desafios sobre a nossa missão como empresários e empreendedores, além da importância do associativismo. O primeiro episódio desta série se chama A Jornada. Vamos assistir agora esse vídeo institucional. Começamos do zero, evoluímos, recomeçamos se for preciso, porque temos vocação para essa jornada. Onde muitos parariam, ousamos ir além. Se demitimos, é porque queremos lucrar. Se contratamos, é porque queremos explorar. O empresário é o inimigo. Em nosso lugar, todos fariam melhor, porque é mais fácil julgar do que fazer. Vivemos envoltos em preocupações, perdemos o sono para resolver problemas, garantir clientes, manter empregos. Competimos com quem deveria estar ao nosso lado, o peso do Estado, a desproporção das leis. Mesmo com tanto trabalho, não nos consideram trabalhadores, mas seguimos nossa missão. Somos apaixonados, merecedores e temos nossa voz. Viva a jornada de empreender. Nós estamos do seu lado. A CISAP. Esse foi o primeiro vídeo de uma série que será apresentada a cada almoço de ideias neste ano. Em todas as mesas há um display com um QR. Através dele, todos podem acessar esse vídeo em duas versões para compartilhar em suas redes sociais. Vamos levar nossa mensagem adiante. Viva a jornada de empreender. Nós estamos do seu lado. A CISAP. Agradecemos os patrocinadores e apoiadores. Sicredi, CCL Concreto, Técnica Engenharia Especializada, Conta Certa Contabilidade e Assessoria Empresarial, RBF Acabamentos, Empresa Jornalística Noroeste, Grupo RBS e Solute Comunicação. Agradecemos a presença dos associados, empresários, imprensa e convidados presentes neste evento. Saudamos a presença do ilustre prefeito, senhor Anderson Mantei, e em seu nome, prefeitos e lideranças políticas e demais autoridades presentes aqui neste evento. Para a sua saudação, convido ao palco o presidente da ACISAP, senhor Douglas Rafael Marques. Boa tarde. É uma imensa satisfação estar aqui hoje na presença de todos vocês. É com esse sentimento que eu cumprimento a cada um e a cada uma de vocês. Em nome do nosso prefeito, em nome do nosso prefeito e do nosso convidado especial, o secretário Hernani, cumprimento todas as autoridades já citadas pelo protocolo. Cumprimento de uma forma bem especial as empresas aqui representadas, que fazem parte da CISAP. A CISAP que só existe por
e pelo seu associado. É por isso que reforçamos sempre o nosso propósito: agregar valor ao associado com uma CISAP cada vez mais representativa. Nada melhor para tangibilizar a representatividade do nosso tradicional, tangibilizar a nossa representatividade através do já tradicional almoço de ideias. É não só o primeiro do ano, como é o primeiro da atual gestão. Mas antes dele já foram 171 edições. Ele é representativo não só pelos temas que a gente aborda, representativo não só pelos palestrantes que a gente consegue trazer, mas principalmente pelos convidados, pela ilustre presença de todos vocês. E aqui agradeço a presença especial de um dos nossos associados, o senhor Pedro Brair, que veio com a família de Passo Fundo, especialmente para o nosso evento. Obrigado, Pedro. Quando convidamos o secretário Hernani Polo para vir até aqui falar de desenvolvimento, sobre desafios e também sobre as oportunidades, entendemos que esse é um assunto que é atemporal. Mas ele está em evidência não só pelos últimos anos, mas também pelas expectativas que se criam para os próximos. E aqui, Hernani, um agradecimento especial a ti, que já prestigiou a gente tantas vezes em outros almoços e aceitou prontamente o convite para vir palestrar. Muito obrigado. E desenvolvimento não é uma ação isolada. Ele não é fruto de algo pontual, momentâneo. Desenvolvimento é um ato contínuo, diário. Ele precisa ser rotineiro. Desenvolver é inerente a nós, não só como pessoa, mas como empresa, como sociedade. Sendo assim, desenvolvimento é um conjunto de ações e por isso permite diversos protagonistas, dos mais diferentes contextos. E eu trago 3 exemplos. Há pouco mais de um mês, no dia 13 de março, na cidade de Giruá, as prefeituras de Santa Rosa, Santo Ângelo e Giruá, juntamente com Federação e as feiras Expo Giruá, FenaSoja e FenaMilho, firmaram um termo de cooperação pela RS 344, que prevê a elaboração de um projeto executivo na construção das terceiras faixas entre Santa Rosa e Santo Ângelo, num trecho de 60 quilômetros. E aqui, Hernani, de novo, precisamos do teu olhar para esse projeto e também da tua ajuda. Outro exemplo. Há pouco mais de uma semana, no dia 28 de março, foi lançada a campanha Compre Aqui. É uma ação colaborativa entre Cindy Lojas e a CISAP, com apoio da Prefeitura Municipal e do Sicredi União RSS. Uma campanha para fomentar o comércio e os prestadores de serviços locais. E hoje, agora há pouco, com o nosso primeiro de um total de 8 vídeos, a CISAP inicia uma campanha para colocar ainda mais em evidência o protagonismo do empreendedor no desenvolvimento econômico e social. Precisamos que todos entendam e que tenham uma melhor dimensão da importância e de todos os negócios têm e o papel que eles exercem para desenvolver uma sociedade. Um termo de cooperação, uma ação colaborativa e uma campanha promovida por uma associação. Comprovamos aqui que, quando trabalhamos assim, unidos, somos capazes de qualquer coisa. Nós estamos ao seu lado. É o lema da nossa campanha. Obrigado. Hernani Polo, nascido em Ijuí, criado em Santo Augusto. Hernani Polo é agricultor, casado com Alessandra Polo, é pai de Maria Eduarda e Eduardo Polo. Formado em Direito pela UBRA, também possui formação como técnico em contabilidade. Em 2000 foi eleito vereador em Santo Augusto. Em 2001, foi presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto. Em 2010,
Concorreu a deputada estadual pelo Progressistas, conquistando 38.767 votos. Em 2014, foi reeleito deputado estadual com 57.427 votos. De 2015 a 2018, assumiu o cargo de secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Em 2017, foi eleito presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Estado da Agricultura, ou SEAGRE. Em 2018, foi reeleito deputado estadual com 67.248 votos. De janeiro de 2020 a fevereiro de 2021, Hernani Polo foi presidente da Assembleia Legislativa. Foi eleito em novembro de 2021 vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, UNALE, para a região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 2022, Hernani Polo foi reeleito para o 4º mandato de deputado estadual, conquistando 67.515 votos, sendo o 9º deputado mais votado do Estado. Em janeiro deste ano, 2023, tomou posse como secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Nomeado também aqui na região como embaixador do Integra, a união das feiras aqui da região fronteira noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra ao convidado Hernani Polo, que abordará o tema Desafios e Oportunidades para o Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Uma alegria estar mais uma vez aqui em Santa Rosa, nesse grande evento, que já tive a oportunidade de participar em outras tantas oportunidades, como deputado, como secretário de Agricultura, como presidente da Assembleia Legislativa. E hoje me sinto muito feliz pelo convite, presidente Douglas, e em teu nome quero saudar todos os empreendedores que aqui se encontram, de Santa Rosa, da região e do nosso estado. O meu respeito e a minha admiração por todos aqueles que empreendem e que ajudam o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. Quero agradecer esse convite, né, de estar aqui como secretário do Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul. Uma missão grande e desafiadora, que estamos lá junto com o nosso time, com a nossa equipe e com o governo como um todo, trabalhando intensamente. Quero saudar o querido amigo, prefeito Anderson Mantei. Parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado todo o seu empenho da equipe da administração municipal, sempre buscando trabalhar aí pelo crescimento de Santa Rosa e com ótimos resultados. E, em nome do prefeito Anderson, saudar também todos os prefeitos, vereadores, enfim, todas as lideranças políticas, locais e regionais que aqui estão, e também os nossos representantes dos colegas deputados estaduais e deputados federais que aqui estão presentes nesse momento. Eu também não posso aqui deixar de fazer uma referência, já cumprimentando também toda a imprensa que aqui se faz presente, instituições financeiras, enfim, todo o comércio, indústria aqui representado. Destacar esse protagonismo, Douglas, da CISAP, né, que completa 92 anos de história e que tem proporcionado ao longo dessa caminhada, através de todos aqueles que presidiram essa importante entidade, e ajudado muito o desenvolvimento, né, através de parcerias com o poder público. E esse vídeo, parabéns, né, pelo vídeo há pouco apresentado, reforçando e valorizando quem empreende, quem gera emprego. E esse vídeo traduz o meu pensamento e traduz também aquilo que eu procuro fazer como secretário do Desenvolvimento Econômico. Aliás, como eu procuro trabalhar na vida pública, nas funções que eu ocupei. Né? Porque a minha história é também, como a de muitos,
eu sou agricultor, então eu estou nessa função, né, na política, como secretário, mas com uma visão de quem está do outro lado do balcão, de quem está exatamente sofrendo, enfrentando desafios e muitas dificuldades para poder manter o seu negócio e manter a sua atividade. E falando nisso, eu não posso deixar aqui de fazer uma referência muito especial e agradecer o prestígio e a presença aqui. Tenho conterrâneos aqui de Santo Augusto, vereadores, enfim, lideranças empresariais, nosso presidente da Associação Comercial, Neymar, e também do querido amigo Pedro Henrique Brair, que aqui está, proprietário da Rede Farmácia São João, que está com a Eloni, sua mãe, que eu considero minha mãe também, pela nossa história. Nós temos uma história de família. Está aqui o João Pedro, o filho, está a Serena, a neta. E o Pedro comemorou há poucos dias, né, completou um número expressivo de lojas no estado, 1.000 unidades da Rede Farmácia São João, nos 3 estados do Sul. Teve um grande evento em Porto Alegre, lá a inauguração do CD. E, então, Pedro, fico muito feliz por estar aqui. Nós temos uma amizade de 40 anos aí. Lembro muito bem do Dinho, meu colega de aula, né? E muitas oportunidades estivemos juntos. Pedro, né, sempre foi assim, inquieto, sempre muito trabalhador. E eu lembro muito bem que na abertura da loja 1 para a loja 2, eu tive a oportunidade, na época, em 1995, com uma F4000, levar a mudança, quando abriu a loja 2 em Nova Prata. Estava eu dirigindo, a Mari junto, o João Pedro tinha 2 aninhos, estava no colo, e a Alda, a Tata, que já faleceu, estava junto conosco. Então, é uma bonita história e uma trajetória de sucesso. Hoje, a Rede Farmácia São João é a maior empregadora do estado do Rio Grande do Sul, com mais de 17.500 colaboradores. Então, eu fico muito feliz aí, Pedro, e parabéns pelo teu sucesso, né, e pela tua luta e pelo trabalho que você realiza aí, né, oportunizando a tantas pessoas, assim como quem está aqui, independendo do tamanho da empresa, está gerando oportunidades de trabalho. Então, está promovendo o desenvolvimento econômico do estado, mas também fazendo o social, né, porque o trabalho traz dignidade. Quem tem um emprego, quem tem um trabalho, né, coloca dignidade para a sua família, né, e traz desse trabalho sustento. Então, né, queremos destacar aqui o trabalho de todos aqueles que empreendem. Bom, falar sobre desafios e oportunidades para o Estado realmente é um tema importante que diz respeito a todos nós. Aqui está um pouco da nossa caminhada, que o Viana há pouco já leu, 20 anos de vida pública. Sempre faço questão de dizer que sou agricultor e jamais vou deixar de ser, né, mesmo afastado um pouco das atividades. Comecei como vereador, depois deputado estadual e passei por algumas experiências no executivo estadual, o que nos traz muito aprendizado, porque muitas vezes o legislativo tu tem uma visão, né, um olhar sobre o estado, sobre o município, sobre a União, mas o executivo é que te dá dimensão maior e exata porque você está na ponta fazendo execução. E quando alguém ocupa um cargo executivo, seja prefeito, governador, presidente da República, você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas, você tem que escolher aonde coloca o dinheiro e também aonde não coloca o dinheiro. Porque cada escolha que você faz é uma renúncia, porque não tem dinheiro para tudo, né? E assim é numa empresa, assim é na família, na gestão de casa, você tem que escolher prioridades e você faz uma coisa e deixa de fazer a outra. Faz aquilo que é mais prioritário, né? Então, o planejamento ele é fundamental para quem está no executivo estadual e é um grande desafio, né? Porque as demandas são grandes, a população cobra, a sociedade cobra e, por outro lado, os recursos eles são limitados para atender tantas demandas. Eu quero aqui falar um pouco, eu acho que é importante pelo público qualificado, eu não sei onde é que passa aqui, deixa eu ver aqui. Onde é que está o... Ah, não, agora foi para... Aqui. Agora acertei. É importante, eu trouxe essas 2 lâminas aqui, que o governador Eduardo Leite, aliás, quando conversamos sobre assumir esse cargo, junto com o governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel, falamos muito sobre os desafios que o Estado tem, né, e a missão nossa como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado.
E é importante, pelo público qualificado e seleto de lideranças que nós temos aqui, colocar um pouco o panorama da situação financeira do nosso Estado. Para que todos saibam, talvez muitos já pela imprensa, por, enfim, eventos que participaram, mas é importante. Vou pegar o resultado orçamentário de 2022. Nós tivemos um superávit de 3,3 bilhões de reais. Esse foi o superávit orçamentário de 2022. Mas nós temos que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, o não pagamento da dívida do Estado com a União, em função de uma liminar, que a partir de agora, com o regime de recuperação fiscal, o Estado passa a pagar parceladamente essa dívida com a União, um não pagamento de 4,2 bilhões da dívida do Estado com a União nesse período. Então, se descontasse, o pagamento fosse feito, já teríamos menos de 1 bi de superávit. Temos que considerar também receitas extraordinárias que entraram no Caixa do Estado nesse período, que elas acontecem uma vez só, não se repetem. Privatização da Sulgás, privatização da CE Geração e descapitalização da Cadip. E mais receita da concessão do parque lá do Caracol, de Canela, que foi mais uma concessão feita que entrou 150 milhões ao Caixa do Estado. Se nós retirar as receitas extraordinárias de privatizações e concessões, nós teríamos um déficit de 3,1 bilhão de reais. Então, isso é importante. Claro que temos que considerar que a redução da base de cálculo do ICMS dos combustíveis na metade do ano passado retirou do Estado do Rio Grande do Sul 5,6 bilhões de reais que o Estado deixou de arrecadar. Então, esse foi um fato também que aconteceu na metade do ano passado, que retirou esse valor do Caixa do Estado. Então, é importante essas informações para que nós todos estejamos muito bem informados da situação e da realidade do nosso Estado. Que ele realmente melhorou a sua condição nos últimos anos. Nós vínhamos aí de 57 meses de folhas atrasadas de pagamento, e isso não por culpa do governo anterior, do governo Sartori, que eu fiz parte como secretário, mas por uma conjuntura e por uma série de fatores que nos trouxeram a essa realidade, que depois na próxima lâmina eu vou mostrar. Então, o nosso Estado ele melhorou. O paciente que estava entubado na UTI, na CTI, deu uma melhora, mas ele não tem condições nem sequer de caminhar rápido, muito menos correr. Requer muitos cuidados pela frente para que nós possamos manter o equilíbrio fiscal, o que é fundamental para nós desenvolver o Estado. Não há como um Estado, um município, se desenvolver se o poder público estiver quebrado, fragilizado. Pega o exemplo de Santa Rosa. Cresce, se desenvolve porque tem uma condição e um poder público bem estruturado. Atende às demandas e às necessidades, principalmente da infraestrutura, aquelas áreas que o poder público tem que atuar. Então é fundamental manter o equilíbrio fiscal para que o Estado possa crescer e se desenvolver. Nos últimos anos, nós tivemos alguns investimentos acontecendo no Estado, mas hoje a perspectiva futura já é muito maior, muito melhor do que no passado, em cima dessa situação que o Estado se encontra hoje, de um equilíbrio fiscal que foi buscado ao longo de muitas ações que foram enfrentadas na Assembleia, privatizações, vendas de patrimônio, difíceis porque se cria, de certa forma, um comodismo e muitas vezes aquela estrutura criada lá há 50, 60 anos atrás, que foi importante naquele momento, que foi indutora, mas não necessariamente ela precisa continuar. Hoje, a iniciativa privada faz e desempenha aquela atividade com muito mais competência, mais eficiência, mais rapidez, e o poder público tem que sair dessa execução de muitos serviços, que é o que está se buscando fazer, mas com muitos enfrentamentos. Por isso que, além de quem está no governo, você ter na Assembleia Legislativa parlamentares que tenham essa visão é fundamental. Porque o governador é proponente da agenda, assim como o prefeito precisa do respaldo na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, para que os projetos possam ir adiante e avançar. Eu faço essa referência porque, e faço questão sempre de falar isso, porque na verdade, e o governador Eduardo Leite sempre tem usado muito esse exemplo, fazendo uma simulação do Estado com um condomínio. Você elege o síndico, você elege o síndico e o grupo lá que administra o condomínio, e se for mal administrado, os recursos não forem bem
gastos investidos, você gera um desequilíbrio e o que acontece? Chamada extra para os condôminos. Essa é a regra. O que nós participamos no processo eleitoral é a escolha do síndico do Estado, que vai cuidar junto com os seus conselheiros, que são os deputados que estão lá para poder fazer a gestão do Estado. Então, quando isso não tem um equilíbrio, realmente a conta vem para o cidadão. E vem de duas formas, ou em aumento de impostos, ou na precarização dos serviços. Que foi o que aconteceu, as duas coisas nessas últimas décadas, praticamente isso que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. E essa é uma fala, não é para arrumar culpados, ou para... Eu acho que cada um, enfim, ao seu tempo, ao seu modo, fez o seu governo, mas nós temos que estar muito presentes. Eu vejo hoje a sociedade civil organizada, entidades, participando muito mais ativamente do processo político, das escolhas, das decisões, da política. E isso, sem dúvida, é muito importante e fundamental para que nós tenhamos um futuro melhor para todos nós que aqui moramos e aqui vivemos nesse estado. Dando sequência, não sei onde é que está aqui. Essa é uma lâmina aí que demonstra muito a preocupação que eu falei há pouco com o futuro que nós precisamos ter aí do nosso estado. Vamos lá. A dívida da União. Aqui tem um comparativo com os estados do Sul e do Sudeste, que fazem parte do COSUD, que esses estados são responsáveis aí por 70% do PIB nacional. Santa Catarina tem uma dívida com a União de 10 bi, pouco menos de 11 bilhões. Paraná, 12,5 bi. Rio Grande do Sul, 82,7 bilhões. A nossa dívida com a União. Minas Gerais, 126 bilhões. Rio de Janeiro, 139, São Paulo, 256, Espírito Santo, 2,1 bilhões. Então, dos 700, um pouco menos de 800 bilhões, esses estados aqui devem 630 bilhões. Essa é a nossa realidade da dívida, que foi feita lá atrás, foi renegociada, enfim, passou por várias etapas, mas que hoje o montante é esse. E quando se fala em dívida, se vem, mas temos que renegociar, já pagamos a dívida. Só que isso é um processo que não é simples, como às vezes se fala, porque qualquer mudança não vai ser feita uma regra para o Rio Grande do Sul, vai ser feita uma regra para todos os estados devedores. Como é um grupo pequeno de estados que detém aí praticamente 90% da dívida com a União, qualquer mudança legislativa na Câmara e no Senado é muito complicado de passar. Você pega os estados do Nordeste, que tem uma dívida pequena, muito porque lá atrás foram criados fundos constitucionais do governo federal para auxiliar o desenvolvimento daquelas regiões, então a dívida desses estados é muito pequena, dificilmente senadores irão, digamos assim, perdoar a dívida de alguns estados aprovando projetos de lei lá. Então, realmente a nossa situação é muito delicada. Quem está acompanhando na linha de frente vê que não é simples, pelo contrário, é muito complexa a situação e essa realidade que nós nos enfrentamos. Além disso, além da dívida com a União, nós temos precatórios. Santa Catarina, 3 bi, a dívida com precatórios. Paraná, 8,4. Rio Grande do Sul, 16,4 bilhões, a dívida com precatórios. Muito em cima, uma grande parte da lei Brito, que fizemos lá atrás, que foi aprovada, não foi paga, e a Justiça deu ganho de causa aos servidores. Então, a grande parte desses precatórios é em cima daquela situação do passado. Minas Gerais, 3 bi, Rio de Janeiro, 6, São Paulo, 29, e Espírito Santo, praticamente, né, uma pequena dívida com precatórios. Claro que ali São Paulo, por exemplo, a dívida é maior, mas se você pegar o orçamento, né, o comparativo, né, São Paulo tem uma situação orçamentária muito maior do que os outros estados. O déficit previdenciário, isso o que é? É o que o Estado arrecada das contribuições previdenciárias e o que ele paga de aposentadoria. Santa Catarina, 3,5 bi o déficit. Paraná, 4,7. Rio Grande do Sul, 9,3. Isso com a reforma, aliás, foi a maior reforma de todos os estados brasileiros que nós aprovamos agora na gestão. Eu estava como presidente da Assembleia. Foi um enfrentamento dificílimo. Foi aprovado agora no primeiro mandato do Leite e do Ranolfo. O déficit nosso chegava a 12 bi. Então, com essa reforma que aumentou a contribuição, inclusive de aposentados, que tinha uma faixa de isenção que passaram a contribuir, esse déficit reduziu para 9,3 bi. Minas Gerais, 10, Rio de Janeiro, 9, São Paulo, 14 e Espírito Santo, 2.
A receita corrente líquida, aí a receita corrente líquida dos estados, 50,5 bi a nossa receita corrente líquida, é tudo que arrecada, descontando os repasses constitucionais que o Estado precisa fazer aos municípios. Então, isso é a receita corrente líquida, que é o que dá sempre a base de cálculo para qualquer análise. Então, nós temos 50, Minas Gerais 91, Paraná, que é muito parecido com nós, 55, então nós vamos pegar o comparativo do Paraná, que é muito parecido o estado, o tamanho e a própria arrecadação. Veja a diferença da dívida que eles têm com precatórios e dívida com a União com relação a nós. Isso, o que traz? Traz menos condições e menos capacidade de investimento. Aliás, todo esse montante que o Estado recebeu agora no ano passado, de privatizações e concessões, todo ele foi jogado para investimentos. Seja no Pavimenta, no Avançar Turismo, para ajudar projetos dos municípios. Santa Rosa foi contemplado, praticamente todos os municípios foram contemplados, no Pavimenta, para melhorar as rodovias, está aqui o Valdir, que trabalha nessa área, para poder dar condições mínimas de escoamento da produção, e ainda nós temos um gap muito grande, foi falado aqui do projeto que os municípios estão fazendo agora, da 344, para poder ampliar a capacidade, que é necessário, uma rodovia que tem um grande fluxo, para pelo menos construir algumas terceiras faixas. Os municípios estão fazendo, a gente está acompanhando, fazendo o projeto, para depois nós buscar alocar recursos para poder viabilizar essa obra, para poder também dar o escoamento e o trânsito melhor fluir. Então, o déficit previdenciário, em relação à receita corrente líquida, o nosso, vê aí o percentual, é o maior de todos, 18,38%, e o total da dívida da receita corrente líquida é 235%. Quando você passa de 200, você não consegue tomar nenhum financiamento em nível internacional. Bloqueio, o limite prudencial é 200%. Então, nós estamos bem acima, então o Estado não consegue contrair nenhum tipo de financiamento. Isso com as reformas que foram feitas. O que nós temos ainda de possibilidade agora que está avançando, de ingresso, de recursos, é a privatização da Corsã, que é uma outra situação que gerou muita polêmica. Nós votamos na Assembleia Legislativa, para teres uma ideia da situação da Corsã. Hoje o Estado mais ou menos tem 20% da coleta e tratamento de esgoto. O marco legal do saneamento aprovado agora recentemente, que eu acho que foi um grande legado para o país, esse marco legal que até 2033 precisa ter 90% da coleta e tratamento de esgoto. Isso é investir preventivamente, porque coletar esgoto e tratar é saúde, é evitar o problema para gastar mais depois. E isso foi um grande marco para aprovar, até se comentou agora aqui em dilatar o prazo, que eu acho um absurdo isso. Nós tínhamos que, na verdade, tentar encurtar, mas encurtar não tem condições, porque são muitos investimentos que precisam ser feitos. E a Corsã não tinha condições e não teria condições de acompanhar essa necessidade. Até porque a Corsã, para dar um número assim para vocês, ao longo dos últimos 10 anos, paga 200 milhões de trabalhista por ano e investe em torno de 300, 320 milhões em investimentos. Então, essa é a realidade dos últimos 10 anos da Corsã. 200 milhões de trabalhistas por ano, e tem mais um passivo previsto de trabalhistas já colocado junto nessa privatização de em torno de 1,2 bi de ações que estão tramitando, que foram jogadas juntos, por isso que o valor acabou não saindo como poderia, porque toda essa conta vai ter que ser paga pela sociedade. Essa que é a realidade. Apenas com 20% do tratamento de coleta de esgoto. A Corsã deveria triplicar nos próximos anos, até 2033, para conseguir atingir a meta. Não consegue. E aí o problema, muitas vezes fala, gestão. Nós temos falha na gestão, tanto no setor público quanto no privado. Isso é uma realidade. Se fosse assim, nada daria certo no público e tudo daria certo no privado. Nós temos empresas privadas que quebram também por má gestão. Mas no público tem um fator que é diferente, que são as regras. Isso torna a gestão muito mais difícil de ser executada. É o cumprimento da legislação, é as normas, as regras que precisam ser observadas, então você demora muito mais tempo para fazer a entrega. Essa é uma realidade. E principalmente no poder público,
nas empresas, né, que o poder público tem o controle e o domínio, é a rotatividade na gestão. Você pegar a Corsã, nos últimos 25 anos, teve 48 presidentes. Em 25 anos. Então, essa rotatividade na gestão, ela, na linha de frente, no comando, ela compromete a gestão. Por isso que não é criminalizar a empresa pública. O que o Estado quer, o que o cidadão quer, as pessoas querem, é esgoto tratado, é água potável, que os serviços sejam feitos com eficiência. E no poder público isso acaba sendo comprometido em função dessa burocracia, dessa complexidade que se estabeleceu ao longo da história. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui é uma situação de 20, 30 anos que acabou desencadeando nisso. E o governo de plantão acaba tendo que administrar. Não é culpa, não é responsabilidade. Muitas leis mudaram, aumentando o prazo de aposentadorias, mas mudam daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, né, eu falei, são 110 mil professores aposentados contra 30 mil ativos, mais 20 mil contratos, 50 mil em sala de aula e 110 mil aposentados. Então isso gera uma dificuldade também. Até ontem deu uma polêmica lá sobre o aumento dos professores. É natural que qualquer governo quer valorizar o máximo possível, pagar o salário máximo possível. E é justo que quem está na sala de aula seja valorizado. Só que hoje, só para dar um exemplo, se o Estado tivesse 1 bi para investir em... Vamos melhorar o salário dos professores, para qualificar a educação. Vamos ter 1 bi para investir. Vamos jogar em salários 1 bi no magistério. 300 milhões iriam para quem está em sala de aula, 700 milhões iriam para quem está aposentado. Porque tem a paridade e a integralidade. Então você dá aumento para quem está na ativa, vai para quem está na inativa. Então essa é a realidade que nós nos encontramos enquanto sociedade. Então muitas vezes vem, vamos fazer isso, aquilo, propostas, ideias mirabolantes, muitas vezes discursos muito mais quase demagógicos ou impraticáveis do que a realidade que nós nos encontramos no momento. Vamos lá então, agora vamos falar um pouco aqui, eu acho que fiz essa abordagem porque é importante colocar vocês, informar da situação, da realidade. A secretaria que nós estamos lá comandando agora, nesse período, tem uma estrutura muito enxuta, ali com o secretário, o adjunto. Nós temos o departamento, são 3 departamentos, o administrativo, porque é uma secretaria enxuta, departamento de promoção comercial e assuntos internacionais, que cuida da promoção comercial, das relações consulares, dos assuntos do Mercosul e também da inteligência de mercado, o Departamento de Desenvolvimento Econômico, que cuida da articulação de ações setoriais, o Sport RS e o Fundo PEN. E aqui dentro dessa diretoria está os arranjos, os APLs, arranjos produtivos locais e também as redes de cooperação. E nós temos vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Econômico o BADESUL, o BRDE e a Junta Comercial, que são bancos de fomento, que ajudam aí tanto o setor público quanto o privado em financiamentos e também a Junta Comercial. Nós temos na Secretaria do Desenvolvimento Econômico o PROED, que é um programa de incentivo nos distritos industriais do Estado. Depois, na sequência, eu vou apresentar eles. O Fundo PEN e o Integrar, que são juntos aí um mecanismo aí de um programa de incentivo fiscal para investimentos em indústrias. Tem o Invest RS, que é uma estrutura que também depois, mais no final, eu vou falar sobre ela. Aí tem os APLs, redes de cooperação, o Juro Zero, que foi um programa feito no ano passado, muito em função da pandemia, enfim, da dificuldade dos pequenos, micro e pequenos empreendedores. Nós temos um programa de capacitação para agentes municipais e também a participação em feiras internacionais. Aqui alguns dados do Estado, que depois vai ficar à disposição essa palestra aí, o habitantes, enfim, dados econômicos, serviço, indústria, o que representa aqui no nosso Estado. Aqui nós temos, eu vou passar aqui um pouco por causa do tempo, o Fundo PEN de 2019 a 2022, nós tivemos 3,5 bilhões de aprovação em projetos do Fundo PEN, 6.400 empregos, 252 projetos aprovados nesse período, e o PROED dos distritos industriais, quase 1 bilhão, 2 mil novos empregos em 26 projetos aprovados. O Fundo PEN é um fundo que nós, agora há 2 anos atrás, ele sofreu uma modernização. Nós estamos também já estudando e abertos a sugestões para que a gente possa modernizar o Fundo PEN. O Fundo PEN foi criado lá nos anos 70,
né, com incentivo fiscal para indústrias que gerem ICMS. Então, né, foi um avanço importante, mas a gente precisa modernizar, porque não necessariamente aquele modelo que foi concebido lá atrás, hoje atende daqui a pouco a necessidade. E isso que nós estamos discutindo. Muitas vezes o Fundupem dá incentivo para construir prédio, mas o empreendedor não precisa mais construir prédio, precisa qualificar, capacitar a sua mão de obra para o mercado de trabalho. Então nós estamos estudando formas de daqui a pouco dar um incentivo fiscal para a capacitação, né, mudar um pouco o foco, mudar um pouco o escopo desse programa, que é um programa muito interessante, porque todo investimento que você faz, você abate no ICMS incremental. Então você investe o valor, depois naquele ICMS, no aumento do faturamento da empresa, né, claro, empresa que recolhe ICMS, você faz o abatimento. Nós estamos montando uma rede com escritórios regionais, através das associações de municípios, já acertamos isso com a FAMURS, Anderson, e prefeitos que estão aqui, junto com as ACIs e junto com os COREDs, para poder disseminar, difundir mais, porque muitas pessoas não sabem o Fundupem, não conhecem. O que a gente recebe lá é mais empresas grandes. E o Fundupem pode ir desde, não tem valor mínimo e nem valor máximo. Todo valor enquadrando o projeto, você abate todo o investimento feito depois no ICMS do Estado, no ICMS que você vai recolher, deixa de recolher uma parte para abater até fazer o abatimento total do investimento. Então, muitos empreendedores não estão ocupando o Fundupem. Agora, por exemplo, de janeiro a março, nós já aprovamos 33 projetos, quase 2 bilhões. O que eu falei para vocês? Nos últimos anos, e aqui embaixo está o protocolo de intenções, nós temos quase 8,5 bi de protocolos de intenções. Começa a melhorar a situação do Estado, o empreendedor começa a ver diferente aquele local. Porque quando a gente fala em competitividade, tornar um Estado mais competitivo, muitas vezes vem na mente, no primeiro momento, a questão tributária, que ela é, sem dúvida, muito importante. Mas por mais menor tributo que a gente tivesse, ou carga tributária menor possível, se o Estado fosse um Estado precário em saúde, educação, infraestrutura, em toda a estrutura do Estado fosse super precária, talvez não ia atrair, mesmo com um imposto baixo, empreendedores para aquele local. Então, a competitividade é um conjunto que precisa ser trabalhado de forma organizada. É a infraestrutura, é a saúde, é a educação, é a inovação e, naturalmente, também as questões tributárias para dar competitividade aos empreendedores. Então, hoje, você vê claramente um aumento de intenções de investimentos aqui no Estado. Nós temos aí em torno de 8,5 bi já de protocolos. Claro que muitos não são divulgados, porque tem a confidencialidade, porque são negócios que envolvem muitas vezes decisões de empresas multinacionais, mas hoje nós temos um cenário, uma luz que acende no fim do túnel. E, então tivemos esses projetos aprovados agora recentemente, e entre esses do Fundupem tem um de R$500 mil, de uma indústria de alimentos, que foi enquadrada no Fundupem, e um de 546 milhões de uma indústria de garrafas de vidro, a Veralha, lá em Campo Bom. Então, não tem mínimo e não tem máximo de valor para solicitar o enquadramento no Fundupem. E agora, no mês de março, mais uma aprovação de 78 milhões, mais 9 projetos aprovados, 45 empregos. Então, nós estamos aí trabalhando fortemente e com essa ideia também já pactuada com o governador de nós modernizar o Fundupem. A gente está recebendo sugestões porque sempre são muito bem-vindas para a gente poder aprimorar e adequar. Uma outra situação, uma outra iniciativa que estamos tendo junto com o governo, e o governador tem participado, o Eduardo Leite ou o Gabriel, é nós chamar os setores, os principais setores produtivos, e ver qual a necessidade que aquele setor tem. Porque muitas vezes a política pública ela é construída por alguém dentro de um gabinete ou por uma consultoria que não está conectada com aquela necessidade do empreendedor. Então nós estamos chamando os empreendedores, chamando os setores, e porque a gente pode trabalhar linhas de crédito, de financiamento no Badesul, no BRDE, que atendam aquela necessidade. É aquele exemplo que eu dei, que muitas vezes tu tem uma linha para construir prédios, mas o empreendedor quer uma linha para capacitar os seus colaboradores para poder crescer o seu negócio. Então nós temos que criar uma linha para capacitação. Então a gente está fazendo essa interação, porque nada melhor do que conversar com quem está na ponta, com quem está na operação, para a gente poder captar a real necessidade. O PROED é esse programa de implantação de indústrias a partir da aquisição de terrenos nesses locais que o Estado tem.
um desconto de até 90% do abatimento, né, a forma de incentivar esses locais. Os distritos industriais que o Estado possui é Rio Grande, Montenegro, Guaíba, Alvorada, Cachoeira do Sul, Bagé, Cachoeirinha e Gravataí. Então, alguns já não têm mais vaga, outros têm vagas disponíveis de espaço. Então, são 9 distritos industriais, em torno de 5.000 hectares, né, 2.300 ainda disponíveis para novas instalações. E tem o distrito industrial de Montenegro, ali do polo petroquímico. Aliás, uma outra coisa que a gente está estudando no Fundubem é o seguinte: ele tem um mecanismo que é interessante porque ele dá um incentivo maior, um abatimento maior para o investimento ser pago mais rápido, né, o valor, em regiões onde não tem desenvolvimento industrial, com a ideia de levar o desenvolvimento aonde é menos industrializado, que é uma coisa boa, uma coisa importante, né, até para não ficar aquelas grandes concentrações, para a gente poder. Mas tem uma situação que precisa ser observada, que é o seguinte: quando tem os polos regionais, os clusters de setores, nós temos que olhar um pouco diferente. Por exemplo, uma indústria química, se ela tem interesse em vir para o Rio Grande do Sul, ela vai vir próximo onde está o polo da química. Lá, como tem muita indústria, o incentivo é lá embaixo. Mas em qualquer outro município, o incentivo é alto. Só que a indústria, mesmo sendo incentivo alto, ela não vai vir aqui para a nossa região, porque ela tem que estar perto do mercado que produz a matéria-prima. Então nós temos que olhar diferente esse tipo de situação, para que nós não venhamos a perder uma indústria em vez de vir para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, Paraná, porque nesse modelo o incentivo lá é muito baixo, onde está o polo da química, e em outros lugares é maior, mas ela não vai ter interesse em função da logística e da localização. Então esse é um outro ponto que a gente que também nos levou a rever essa situação. Nós temos a junta comercial, que também ela foi modernizada numa parceria com a Justiça e também com o SEBRAE. Aliás, o SEBRAE faz um trabalho muito importante conosco, a gente faz parte do conselho do SEBRAE, lá tem um assento como secretário do desenvolvimento, e o meu secretário adjunto, que é o Derli Fialho, ele foi 8 anos superintendente do SEBRAE do Rio Grande do Sul, foi 2 anos do SEBRAE Goiás e 2 anos do SEBRAE Nacional. Então ele está conosco lá e a gente tem trabalhado muito, né, com uma ação muito próxima com o SEBRAE. A junta comercial hoje tem uma plataforma integrada, foi toda digitalizada, todos os processos. Nós temos o Tudo Fácil Empresas, que simplifica a abertura de novos negócios, né, através da plataforma digital. E agora nós conseguimos elevar, há 5 anos atrás nós tínhamos apenas 30 atividades de baixo risco, hoje nós chegamos em 730. Nós somos o segundo estado do Brasil que tem o maior número de atividades de baixo risco que dispensam licenciamento nos 3 níveis: vigilância sanitária, corpo de bombeiros e meio ambiente. Nos 3 níveis nós temos 730 atividades que são dispensadas de licenciamento. Isso dá mais agilidade, mais celeridade para abrir novos negócios nesses setores que antes tinha, né, exigência de passar por um órgão, passar por outro, passar por outro. Então isso é menos burocracia, e aliás é o papel também nosso como secretário de criar esse ambiente com menos burocracia. Isso é uma função, né, como a gente tem uma secretaria transversal, né, não somos uma secretaria ponta, mas sim que tem demandas na fazenda, tem demandas no meio ambiente, tem demandas, enfim, na burocracia. A gente trabalha exatamente para poder melhorar o ambiente de negócios, ter um estado mais enxuto, mais eficiente, menos burocrático, e esse aumento do número de atividades de baixo risco e dispensando o licenciamento dos 3 níveis aí foi um avanço também importante. E nós estamos também implantando Tudo Fácil nos municípios, também para aproximar mais, né, o cidadão dessa estrutura, para poder dar mais agilidade nas demandas. Na área da inovação, esse é um outro ponto, né, que a gente está trabalhando muito, o Estado, para poder potencializar a inovação. Hoje o caminho é a inovação, né, não há outra forma, em todas as áreas, em todos os segmentos, a inovação está muito presente, e cada vez mais estará. E o nosso Estado, no ranking de competitividade feito pelo CLP, o quesito inovação, ele está em primeiro lugar. O Rio Grande do Sul hoje é o Estado com a maior condição na área da inovação do Brasil. Nós temos 15 parques tecnológicos aqui, entre eles o Tecnopuc e o Tecnocinos, que estão entre os 2 melhores parques tecnológicos do Brasil, além de outros, né? Todos são muito bons, com muito boa estrutura,
Nós temos o Instituto Caldeira, que é uma iniciativa privada, com apoio do poder público também, que é um espaço para impulsionar a inovação. Aqui eu quero destacar, Anderson, a iniciativa de Santa Rosa de assinar esse termo de cooperação e essa parceria com o Tecnopuc. Aliás, o Tecnopuc é o melhor centro tecnológico do Brasil e tem esse pacto já firmado, esse compromisso, essa construção para poder focar no agro, que é a nossa vocação regional. Isso é fundamental, porque eu acho que o desafio que a gente tem é potencializar as nossas vocações. A gente está usando um trabalho do SEBRAE, que ele fez nos últimos anos, identificando as vocações de cada região e, em cima das vocações, nós potencializar. E é isso que a gente precisa fazer. Tem regiões que não têm como determinados segmentos prosperar, mas outros sim. Então, nós temos que potencializar aqueles que têm a vocação regional. Então, a gente está usando, junto com o SEBRAE, inclusive para criar linhas de crédito diferenciadas para determinadas regiões, para aquele segmento, para aquela área, para aquele setor que tenha a vocação regional. E aqui o município está fazendo essa parceria com o Tecnopuc, que é fundamental. Há poucos dias eu recebi o Horizontina lá, está aqui o Cunha e o Lucas, lá com um ecossistema, lá com a FAOR também, está se criando, né? E isso é muito importante. Isso é importantíssimo para a gente ter uma perspectiva. Israel é um país que tem assim, um nível de evolução tecnológica espetacular. E veja só, Israel tem 85% do território deserto, né? Não tem recursos naturais, 0 recursos naturais, mas muita tecnologia, muitos centros tecnológicos. O PIB de Israel per capita é 7 vezes o PIB do Brasil. O PIB per capita de Israel é 7 vezes o nosso PIB per capita. Com tudo que nós temos aqui, com recursos naturais, muito em cima da inovação, de soluções inovadoras na área de tecnologia. Então, esse é um caminho importante, que o Estado, inclusive, dá todo o suporte. Nós tivemos agora, recentemente, o Salt Summit em Porto Alegre, aqui na semana passada. Foi um evento espetacular, ele aconteceu pela 2ª edição aqui, acontece mais 3 anos aqui ainda em Porto Alegre. As atrações nessa área de inovação vêm para o nosso Estado, vêm para a capital. Aqui alguns números, né, de fundos de investimentos que estiveram presentes no Salt Summit, o número de pessoas que passaram, visitantes de 50 países, 3.000 startups, 900 speakers. Então, aqui retrata, né, a importância da inovação. Semana que vem nós teremos o Gramado Summit, que é um outro grande evento em Gramado, também focado, muito semelhante ao Salt Summit, só claro, numa proporção menor, mas que vem crescendo muito, que é um evento nosso aqui gaúcho. Então, essa área de inovação, ela é prioridade nossa no que diz respeito ao desenvolvimento do Estado. Então, estamos fazendo todo o esforço e empenho para a gente poder potencializar cada vez mais esse setor. E nós temos aqui também o Invest ABS, que essa é uma plataforma para poder simplificar também o acesso das empresas, dos empreendedores, aos programas que a Secretaria tem, né, seja os programas de incentivo, como é o caso do Fundo PEN. Também nós estamos conectando essa plataforma com os bancos, com as linhas de crédito, para que os empreendedores tenham acesso, tenham conhecimento, tenham informação daquilo que é disponibilizado pelos nossos bancos de fomento. E agora um desafio que a gente está construindo lá, estruturando, né, e temos aí como meta, até no primeiro semestre, nós definir bem a estrutura que será feita, que é o quê? Desenvolver um ecossistema de desenvolvimento do nosso Estado, com um modelo de governança para o desenvolvimento. E o que nós pretendemos fazer exatamente é ter uma porta de entrada para todos aqueles que quiserem empreender no Estado e que o Estado dê um suporte e faça um monitoramento desses projetos internamente dentro do poder público. Porque o que muitas vezes cansa, desanima e muitos empreendedores desistem vai para um lado, vai para o outro, vai para a Secretaria A, vai para a Secretaria B, a licença aqui, a licença ali, a licença lá, principalmente os empreendimentos maiores que precisam desse tipo de licenciamento ambiental. Então nós queremos fazer um modelo de governança, vamos estruturar uma agência de promoção de produtos, abertura de mercados e atração de investimentos. E quando falo atrair investimentos, muito podem, mas vamos buscar de fora. Não, é primeiro valorizar os nossos,
sempre que é importante quando vem investimentos de fora também, mas segurar os nossos aqui, porque ao longo desses últimos 30 anos nós perdemos muitos empreendedores que saíram daqui, muito claro em função da guerra fiscal, né, que hoje ela acaba sendo um problema, porque inclusive esperamos que essa reforma tributária aconteça de fato e que essa guerra fiscal ela tenha um tempo e um fim, porque a guerra fiscal acaba sendo uma dificuldade, porque alguns estados que não têm aquele setor, que não têm aquele segmento, acabam dando um incentivo alto e isso acaba gerando uma certa dificuldade. Mas o que nós estamos buscando, né, e seguindo muito o exemplo do Paraná, de São Paulo, de Minas, que tem essa estrutura, que vai ser uma estrutura público-privada, não vai ser pública somente, vai ser com a participação da iniciativa privada, para a gente poder fazer um acolhimento, essa governança desses investidores que, né, querem investir aqui no nosso estado e também fazer a promoção e abertura de mercados, que esse é um outro fator fundamental. A gente é um grande produtor de alimentos, vamos pegar a proteína animal, aqui nós temos a Alibem aqui, até o Zé Roberto esteve na China agora, o pessoal nosso acompanhou lá. A gente precisa mostrar o nosso produto e a gente precisa fazer com que o Estado, o poder público, vá junto com o empreendedor, mostre o que a gente produz, a qualidade, a capacidade nossa de produção para abrir mercados, porque o mercado consumidor existe. E quem chegar primeiro, quem se apresentar, temos aqui o Schossler também, uma grande empresa que começa com produtos de altíssima qualidade, a gente tem que dar apoio a quem está empreendendo e produzindo com qualidade para abrir mercado, seja mercado nacional ou mercado internacional, porque nós temos condições e capacidade para fazer e atender essa demanda. Tem um mercado crescente por alimentos, que cada vez cresce mais, e a gente precisa exatamente impulsionar isso. Então, essa agência de promoção, que aí sim entra a participação privada, que é fundamental para dar mais agilidade, mais celeridade, para promover os produtos e abrir mercados. Abrindo mercados, nós vamos potencializar a nossa produção interna e isso gera desenvolvimento. Então, essa é a estrutura ligada à Secretaria do Desenvolvimento, ao Gabinete do Governador, Vice, Casa Civil, que é essa estrutura. Quem está na volta? Os setores da economia, são todos os segmentos. A verdade é que nós temos uma economia muito diversificada aqui no nosso estado e todos os setores são importantes, a gente não tem como menosprezar, por menor que seja o setor, mas tem sempre alguns empreendedores que dependem daquela área, então a gente tem que sempre dar apoio. Claro que tem que priorizar, né, aqueles que a gente quer potencializar mais, mas todos são muito importantes. Então, nós temos, por exemplo, no turismo, né, um potencial muito grande de crescimento, e o turismo é em todos os lugares, inclusive aqui na região. O estado pode crescer muito no turismo. A inovação que eu citei, a saúde. Hoje, Pedro, o Rio Grande do Sul já se consolida como um estado referência em saúde, em atendimento no Brasil, através dos nossos hospitais da rede filantrópica e privada. E aqui em Santa Rosa tem Vida e Saúde, que é uma referência nacional no atendimento, muito pelo trabalho da comunidade ao longo desses anos. O Anderson foi presidente e outros tantos aqui que passaram, né, Valdir? Então, hoje o Rio Grande do Sul atrai pessoas e a saúde pode gerar também desenvolvimento, ela gera desenvolvimento econômico. E pessoas que a gente atrair para vir a ser atendidas aqui no estado, são pessoas que vão vir para cá, que vão ajudar e vão ter também uma contribuição com a economia. Então, a saúde é uma prioridade, inclusive porque a nossa população está ficando mais envelhecida. A população nossa economicamente ativa, que é a força de trabalho, está diminuindo, e a população mais envelhecida naturalmente precisa mais de atendimento. Então, quanto melhor nós tiver a estrutura de saúde, é melhor para acolher pessoas que possam até vir morar aqui no nosso estado e outras buscar atendimento, e isso gera naturalmente também desenvolvimento econômico. E os demais segmentos, o agro é um super importante, que é a nossa principal vocação, e aí nós temos outros tantos que estão linkados, as instituições financeiras, conectadas com as necessidades desses segmentos, para poder atender, né, com linhas de crédito, para poder dar suporte aí aos investimentos, e no entorno disso tudo, as entidades representativas dos setores produtivos. E aí vai desde universidades, Instituto Caldeira, Coredes, federações, todas as federações. O grande desafio nosso é fazer um modelo, como eu disse, de governança. Porque as entidades, você pegar Fiergs, Fecomércio, Federação, todas elas têm muita equipe qualificada técnica.
e muitas vezes trabalhando em paralelo. O que nós queremos é tentar conectar tudo isso, para nós potencializar a nossa força de trabalho. Porque às vezes o trabalho em paralelo gera um desperdício de energia e o objetivo final é o mesmo, tanto do Estado quanto das entidades. Então nós podemos sentar juntos e construir um caminho, né, a 4 mãos, que esse é o grande desafio nesse ecossistema de desenvolvimento do Estado e nesse modelo de governança que estamos lá trabalhando e conversando internamente no governo para poder implementar. Então, pessoal, basicamente, aqui tem uma imagem dos 90 anos, que prestamos uma homenagem aqui aos 90 anos da CISAP, né? Parece que já faz pouco tempo, mas já faz quase 2 anos, agora é 92, estava o deputado Terra conosco aí naquela oportunidade. Então, pessoal, eu quero agradecer muito não sei o meu tempo, se eu estourei, não estourei, mas, enfim, eu acabei falando um pouco da situação, da realidade do Estado, mas eu quero agradecer a oportunidade aqui, Douglas, de estar aqui com vocês, me colocar inteira à disposição, né? Eu acho que a gente tem que ter essa abertura, essa proximidade. Aliás, sempre, em todas as funções que eu ocupei na vida pública, eu sempre procurei agir assim, não é agora que eu vou mudar, né? A gente tem que ter essa conexão, tem que fazer o nosso papel lá, mas tem que estar conversando com quem produz, não ter preconceito nenhum de quem empreende, do empreendedor, do empresário, não devemos, não podemos ter preconceito, temos que sentar na volta da mesa. E como eu disse, eu estou lá com a minha cabeça de agricultor, de empreendedor, de setor privado lá nessa função, desempenhando essas atividades lá como secretário do Desenvolvimento Econômico, junto com toda a nossa equipe, é claro, e sempre buscando fazer esse tipo de interação que estamos tendo a oportunidade aqui na CISAP, já fizemos em algumas outras regiões, estaremos aqui na Indomóveis, né? Com todo o Guidolin, na Indomóveis, com todo o time da nossa secretaria lá, com bancos, com Fundopem, para poder explicar também, Anderson, e falar aquilo que a gente está fazendo lá e disseminar mais isso, né, para a gente poder potencializar. Acho que o desafio do Estado ele é grande, ele não é pequeno, ele não é feito somente por um governo, ou somente pelo governador, pelo vice, por mais esforço e empenho que tenham, ou mesmo por um secretário, é o conjunto de forças que vai nos dar a condição de poder avançar, evoluir, crescer e se desenvolver, que essa é a nossa grande missão que a gente tem aí, de transformar, né, e deixar um Estado melhor para as nossas próximas gerações, que é o trabalho que vocês fazem nas entidades também. Né? O trabalho nosso na área pública, em termos de resultado final, é muito parecido com o que vocês fazem voluntariamente nas entidades, que é ajudar, se dedicar, usar a capacidade, usar a inteligência, usar o conhecimento, né, que os empreendedores têm, que vocês, né, adquirem ao longo do tempo, nas entidades, para poder deixar uma sociedade melhor, um município com mais desenvolvimento, com mais crescimento, com mais, né, qualidade de vida. As nossas atividades, tanto no público e no privado, não é um fim em si mesmo, é uma forma de nós promover o crescimento pessoal e nós promover o desenvolvimento social, econômico e social. Então, é com essa missão que aqui estamos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Um abraço a todos. O secretário Hernani falou com muita propriedade com relação aos polos industriais, mas o importante é que nós temos no governo do Estado um grande polo também, né? Muito obrigado, secretário. Viu? Brincadeira, né? Aproveitando a oportunidade, eu falei da 344 e esqueci de falar de dois outros projetos importantes que a gente está acompanhando, trabalhando, que diz respeito à região aqui. Um são das barragens, sei que esse é um assunto polêmico, complexo, mas a gente está lá enfrentando e que tem que, né, são dois grandes potenciais que a gente tem aqui, numa área carente e necessária, que são as barragens aqui de Garabi e Panambi. Também, né, sobre a ponte internacional, que está se trabalhando, até o ex-prefeito Vicini preside agora a ponte internacional, que é importante aqui, né, essa conexão para a gente poder aproximar também com a Argentina. Então é um outro projeto que está no nosso radar, assim como a rodovia costeira, que é um projeto também que não é um projeto mais complexo, mas que a gente tem que começar a dar o primeiro passo para um dia nós ter essa condição aí, né, de ter o desenvolvimento na área do turismo também, que tem um potencial grande aqui na região. Então, são algumas das atividades, além de outras, naturalmente, que a gente recebe aí dos prefeitos, que a gente está lá trabalhando também, e está nas nossas prioridades lá como
como secretário de Desenvolvimento. Obrigado, secretário Hernani. E eu convido o presidente da CISAP, Douglas Marques, e os vice-presidentes também para a entrega de uma lembrança.